Muito bom dia, Mani. Muito bom dia, Francia. Muito bom dia para o pessoal de casa. Ontem, em comparação, que a gente entrou cedo, hoje já está um pouquinho mais, né? Mas eu estava parando para reparar, comparando com os horários que a gente entrava há uns tempos atrás, a gente entrava só, o quê? Meio de meia, meio de 40. Mas se prepara, mãe. Quando começar de novo os incêndios, fogo aí, filha, aí você vai ver. Todo dia reportagem fazendo fogo. Mas, graças a Deus, a gente deu uma segurada. Claro que é importante enfatizar que nós temos até o 12h30 ligadinho na tela do balanço, nesse horário para Itapurá, mas é importante também, porque a nossa barriga, ela agradece. Ela agradece? Mas então, vamos lá. Vem de fofoca, vamos lá. Franciel, você que é pai, seu filho mais velho tem quantos anos? Tá com 11. Tá. Filho. Você tem algum filho ou filha aí com 9, 8? Tenho. Tem? Tenho. Tá. Vamos supor, então, que esse seu filho ou sua filha é menino ou menina que tem 9 anos? Menina e menino. Então, vamos supor, o casal, perfeito. O menino e a menina estudam lá, tudo mais, na escola, já tá naquela etapa, já tá aí, vamos supor, no segundo ano do ensino fundamental. E daí tem educação física, tem aula normal, é aquela fase que eles começam a aprender sobre vôlei, futebol e tudo mais, as regras. Começam a aprender bastante coisa. E aí, o professor do seu filho, da sua filha, passa uma tarefa para toda a turma. Passa uma tarefa para toda a turma. Tá bom, ó, semana que vem quero essa tarefa feita. Normal. Normal? Ok, tudo bem. Aí chega na semana que era para os seus filhos entregarem a tarefa, ninguém fez a tarefa, nenhum dos coleguinhas fez a tarefa, um ou outro fez ali, uns 2, 3 fez a tarefa, muito. E aí o que o professor fala? Então, vou punir vocês. Vai todo mundo para a quadra dar 10 voltas. Todo mundo para a quadra dar 10 voltas sem parar. O que você pensaria disso? 10 voltas na quadra? 10 voltas na quadra. 10 voltas. Deixa eu pensar aqui. 10 voltas. Deixa eu trazer aqui a quadra. Eu tentar imaginar. Pensa na da Portinari. Pensa na da Portinari. É grande. 10 voltas, Eu acho que umas 2, 3 a criança já estaria muito exausta. Você acha? Sei. Enfim, foi o que os pais também acharam. Eu acho. Foi o que os pais também acharam. Se a criança não for atleta, se a criança for Chegou o pai e a mãe para buscar. Aí veio um vídeo que foi divulgado, eu não peguei porque a criança chorava e obviamente que eu não ia divulgar o rosto da criança. Mas a avó gravou ela chorando de soluçar, porque o professor brigou que ninguém fez a tarefa e botou toda a turma para dar 10 voltas no ginásio, porque ninguém fez a tarefa. A criança contava para a avó de soluçar, chorando, chorando, chorando. Isso aconteceu em uma escola municipal de um estado vizinho aí, Esse professor foi demitido. Só que aí entra aquele debate que divide no meio. Educação física é o quê? É exercício físico. É exercício físico. Ou educação física é só ficar jogando bola, jogando bolinho, jogando cartinha, porque hoje em dia acontece muito das crianças quererem ficar só dentro da sala, ficar lá jogando joguinho, vira e mexe, às vezes joga um xadrez, né? Sim. Joga um xadrez. Eu já cheguei de jogar dentro da sala de aula truco, na aula de educação física. Truco, então, gente, truco. E não é? Truco. Eu, no primeiro ano do ensino médio, na aula de educação física, jogando truco dentro da sala. Vê se pode. Na verdade, a educação física não é só exercício físico, tá, gente? Sim. Também tem a parte teórica que você vai aprender por que é bom você praticar exercício físico. Tem prova escrita, prova teórica, prova prática. Enfim, gente. E aí aconteceu o quê? Esse professor foi demitido, porque diz que foi abuso da autoridade, os pais não gostaram, ele foi demitido, perdeu o cargo lá na escola municipal que ele trabalhava, só que aí é o que eu falei, fica aquilo dividido. Você acha que esse professor devia ser realmente demitido, ou você acha que, sei lá, levar uma punição, ou alguém chamar ele para conversar? Eu acho que os pais também deveriam ser convocados na escola e tomar uma xincha. Por quê? Ele fez darem a volta na quadra porque não tinha feito a tarefa. Entendeu? Porque não tinham feito a tarefa. Quantos anos criança? 8 e 9. A culpa é dos pais. Cadê os pais para ver se o filho fez a tarefa? Cadê os pais? E aí? Tem tarefa? Não tem? Tem? Vamos fazer, senta aqui comigo. Ou não tem tempo? Bora, vai fazer qualquer coisa, você me pergunta que eu te ajudo. Tô aqui fazendo almoço, você me pergunta que eu te respondo. Tô aqui carpinando no quintal, você me pergunta que eu te respondo. Claro, a culpa é dos pais também. Exatamente. O professor foi muito rigoroso? Foi. Eu acho que não deveria ter demitido o professor. Posso estar pensando assim, porque eu não tenho filhos. Ai, mãe, mas você não tem filhos, você não sabe como que um pai se sente com essa situação. Pode ser.
pode ser realmente por isso. Só que eu acho que foi uma punição muito branda, assim, pro professor em si. Muito severa, quer Muito dizer. severa, Isso. muito severa. Eu acho que 10 voltas é muita coisa. Vamos fazer aí 20 polichinelo e uma volta na quadra. 2 voltas na quadra, porque são crianças Cara, eu digo de 8, 9 anos. eu digo que eu acho muito exagero por Mãe, parte do professor. nós não conseguimos dar 10 voltas na quadra, mãe. Cara, eu digo que foi muito exagero ter demitido o professor, porque aula de educação física é aula de educação física. Quando eu estudei, eu lembro que eu entrei ali na Portinari desde quando começa a entender, a partir do sétimo. A partir do sétimo eu já estudava na Portinari, e, enfim, sempre a gente tem aula de educação física, que é a aula preferida das crianças, né? Eu lembro, não vou falar aqui porque eu não estudava aqui quando eu estava aí no 2º, 3º ano, mas eu lembro de quando eu estudava lá em Itanhangá, na escola Paulo Freire, escola municipal Paulo Freire, lá de Itanhangá, eu lembro que tinha um professor, não me lembro o nome, mas eu lembro que a gente adorava ele botava a gente para correr aquele terreiro da escola inteirinho, ninguém reclamava. Entendeu? Ninguém reclamava. Ai, mãe, mas são 10 voltas. Gente, se essas crianças com 9, 10 anos não aguentam dar umas voltinhas, vai fazer o quê? Vai aguentar fazer o quê? 10 voltas é muita coisa. Eu não acho, Franciel. Você não tem filho e não sabe, amor. Então, exatamente, entra isso. Eu não tenho filho, mas eu digo na experiência de correr, porque eu já fui uma criança que tinha que ficar correndo. Hoje, eu também, naquela época também, mas as crianças de hoje, o que acontece? A criança, eu vou dar exemplo em casa. As crianças de hoje não têm aquilo que nós tínhamos antes, que era só correr na rua, que era só brincar de pique-esconde, que era só brincar de bets, que era ficar brincando de pega-pega, que era ficar brincando de tantas outras coisas. Hoje as crianças são sedentárias. Crianças de 5, 6, 7 anos se tornam crianças sedentárias. Por que sedentárias? Porque a criança come porcaria toda hora, e porcaria que eu falo é doce, é fritura toda hora, come desreguladamente, celular o dia inteiro em aparelho celular. Então a criança não faz exercício como nós fazíamos antes. Sim. Eu, principalmente, eu não sei na sua época, mas você é louco, eu era magrelo, seco, esturricado. Eu sempre fui varapau. Então, gente, era outra coisa. Agora, hoje, eu falo pelos meus filhos, Heitor e Eloá, que é essa idade aí, e o João, não conseguiria correr 10 voltas. Não conseguiria. Eu tenho certeza absoluta que não corre. Beleza, 3 voltinhas, 20 polichinelo, 10 polichinelo, tá bom. A outra coisa, perde um ponto, faz não sei o quê. Agora, o professor tá errado? Tá pelas 10 voltas, mas os pais também estão errados e deveriam ser chamados na gente numa reunião e a diretora, nos pais. A culpa também é ele foi mandado embora, mas a culpa é de vocês que não colocaram os filhos para estudar. Claro que é culpa dos pais também, com certeza. Mas parece que não é fácil. 10 voltas cansa, mãe. Cansar cansa, gente. Qualquer coisa, você correr daqui ali no Tibiriçá e voltar, você morre, mas... Se eu desce essa escada e desce correndo e sobe mas ainda mais a gente agora já depois de grande, assim... Sedentarismo faz parte de 90% do povo brasileiro. É difícil, mas mãe. enfim, o professor foi demitido, o pessoal não gostou, da mesma forma teve gente que defendeu o professor, teve gente que defendeu os pais, da mesma forma teve gente que não gostou, teve gente que achou meio injusto, mas enfim, você aí de casa, o que você acha sobre isso? Enfim, a gente não está tendo live no momento por conta dessa queda em todas as redes de internet, né, ontem mesmo a gente acompanhando também a sessão, deu uma queda de internet, está em todo o estado, não é só aqui, não é só a nossa internet, por isso a gente está sem live, né, já adiantando avisar, não sei se avisou o pessoal, mas enfim, não tem como comentar aí, comentei o que você acha, porque a gente está sem live, mas enfim, é uma coisa a se pensar, né? E aquilo, tipo, a se pensar, eu digo, você está cuidando das tarefas do seu filho? Você está pensando, você está cuidando do seu filho, ver se ele tem tarefa, ver como é que ele está na escola, que isso é importante? Com certeza. E vem aquela coisa, que nem eu falei pra você, é porque você ainda não é mãe, mas a mãe e o pai, ele pensa muito no filho, mas não pode ser pensar no filho, não. Ai, meu filho é meu tesouro. Tem que criar o filho pro mundo também, claro, né? Porque senão cria... Seu filho também tem que ter a cabeça e a consciência de daqui uns dias, e se você vem a falecer? E se eu venho a falecer? Meu filho vai viver com como? E se a minha esposa? Meu filho e minha filha precisam estar prontos pro mundo, Amani. Com certeza. Eles têm que estar prontos. E uma corridinha vai fazer eles chorar? Não aguentei, bate o dedinho. Não, também tem que ser firme também. Mas então tá, vamos continuar. Vamos seguindo aí no próximo assunto.
Franciel, a gente sabe que já faz aí uns 9, quase 10 meses que o Silvio Santos faleceu. Faleceu ano passado, foi um baque para todo mundo quando o Silvio Santos faleceu. E tem gente que acredita e tem gente que não acredita que é naquela vida após a morte, né? Tem gente que acredita em vida após a morte, tem gente que acredita naquilo de ficar no umbral, ficar no limbo, essas coisas assim. E você, particularmente, o que você acha disso? Você acredita? Vida após a morte? Não, também, mas tipo nisso de ficar no limbo, essas coisas assim. Não. Não acredita? Não, eu acredito no que a Bíblia diz. E aquele negócio de carta psicografada, você Também acredita? Não. Acredito no que a Bíblia diz. Então, tem um apresentador... Mano, eu sou cristão, não posso acreditar numa coisa que não é fora. É isso que eu tô falando. São e a opiniões. igreja evangélica e a igreja católica diz uma coisa: quando você morre, você não vai para o céu ainda. Quando você morre, você descansa. Céu é só depois da vinda de Jesus. Exatamente, é o que eu aprendi também. Mas, enfim, como tem gente que acredita, tem aquelas situações de carta psicografada. Sim. Tem tinha, no caso, né? Não tem. Acho que você deve conhecer, deve ter conhecido aquele apresentador Chacrinha. Sim, o Chacrinha. Que já participou, apresentou algumas coisas com Alô, dona Silvio Florinda! Santos. Alô! Exatamente. Já foram feitas várias vezes essas tais de cartas psicografadas com esse Chacrinha. E daí ele já falou nessas cartas, né, que o pessoal faz, diz que ele já falou várias vezes que está muito feliz, está num lugar muito bom e tudo mais, está descansando bem e feliz. E daí, dessa última vez, foram entrar em contato com ele novamente por uma carta psicografada. E daí, nisso, ele falou novamente que continua bem. E eu vou ler aqui o que estava escrito na carta, nessa tal carta psicografada que foi feita. Queridos amigos, familiares e admiradores do meu trabalho na Terra, é com grande emoção e profunda gratidão que mais uma vez me comunico com vocês. Ou seja, já tinha se comunicado por essa tal carta psicografada outras vezes. Sim. Aí, seguindo. Desde a minha chegada ao mundo dos espíritos, fui recebido com amor por entidades benevolentes que me acolheram, cuidaram e ensinaram sobre o caminho da evolução. Fui tratado em hospitais espirituais, diz que tem hospitais espirituais, e compreendi a transição entre o plano e fui preparado para um trabalho grandioso e transformador. Beleza, até aí tudo bem. Falou sobre ele, como já falou em outras vezes, nessas tais vezes que entraram em contato com ele por carta psicografada. Aí, em seguida, ele falou o seguinte: ele fez uma tal revelação, né, sobre o Silvio Santos, que foi muito amigo dele na Terra. Aí que entra, no caso, o Silvio Santos, que foi o seguinte: o umbral é uma região densa onde as sombras da culpa e do arrependimento tardio se tornam correntes invisíveis. Nesse cenário de trevas, testemunhei cenas impactantes, mas poucas me tocaram tanto quanto o momento em que reencontrei meu amigo e grande apresentador, Silvio Santos. E daí entra toda aquela questão que você acabou de citar da crença, do cristianismo, que ele falou o seguinte: para minha tristeza, vi-o acorrentado, submetido a torturas por espíritos zombeiros e cruéis. Um espetáculo de sofrimento que rasgou minha alegria. Silvio, um homem de grande inteligência e força em sua trajetória terrena, foi lançado no umbral devido à sua resistência em reconhecer Jesus Cristo como seu único Salvador. Foi o que estava nessa carta psicografada. Mas Silvio Santos era judeu. Exatamente, Silvio Santos era judeu. E daí começou a dar um auê na internet, tanto na rede de TV também, até a filha do Silvio Santos veio falar sobre essa situação. Na verdade, o que ela falou foi só que ela prefere não se pronunciar, porque ainda é um assunto muito, muito recente, que mexe muito com ela. Mas nessa carta psicografada falava essas seguintes coisas, no caso, né? Que ele estava sofrendo essas torturas lá no umbral por não ter aceitado Jesus. O que você acha sobre isso, Franciel? Gente, entra aquilo, porque é muito complicado, gente, porque entra aquilo de não acreditar nesses supostos contatos, e aí entra aquilo que a gente não pode falar também, por quê? Porque a gente está desrespeitando a religião do outro, falando que não existe, falando que não é verdade. É crime religioso. Exatamente, é intolerância religiosa. Intolerância e pode haver, religiosa. A pessoa que está do outro lado não gostar, pode haver um crime exatamente. Então, e daí por isso que fica aquela incógnita. Eu trouxe para o pessoal porque é um assunto, né? Poxa, Silvio Santos, cara. Silvio Santos. O umbral que falam quer dizer o quê? É o vale de tormenta, é o inferno. Isso, é isso que tipo diz, isso. Né? Nessa parte, quando é psicografia, entra no caso, é como se Como que chama aquelas pessoas que conseguem ter contato assim?
Aquelas pessoas que têm aquele sentido a mais, do vamos dizer espiritismo. assim. Isso, exatamente. E dessa tal carta psicografada, faz uns rituais, né, se eu não me engano, Sim. entra em contato ali com o falecido e aí supostamente o espírito desse falecido fala com a pessoa que vai escrevendo tudo que o espírito está falando. Isso seria uma carta psicografada. No caso, uma carta conversando com alguém que já se foi. Ó, vou falar o que a minha crença, eu respeito a crença de todos, tá? Não importa se é Umbanda, Quimbanda, magia negra, candomblé, espírita, maçom, adventista, testemunho de Jeová, evangélico, católico, eu respeito todas as crenças. Com certeza. Todas, e é um assunto importante que a mãe está trazendo, porque debate o negócio. Será, gente? O que acontece? Né? Exatamente. Lembra do Chico Xavier, que sempre fazia as cartas psicografadas? Sim. E Chico Xavier ficou famoso no mundo todo. Tem pessoas várias do mundo videntes inteiro, que dizem claro. fazer essas cartas psicografadas, né? Mas a minha crença, naquilo que eu creio, naquilo que eu acredito, Franciel, acredito, é na palavra de Deus. Que a palavra de Deus, lá em Apocalipse, onde fala, né, todo sobre o arrebatamento, tudo que João viu, eu não creio nisso. Eu creio naquilo que está na Bíblia. É um assunto delicado, né? É um assunto É um assunto delicado, porque, delicado. tipo, não querendo ou não, cada um tem sua crença. O que a gente pode Claro, fazer é respeitar. claro. É respeitar quem acredita e quem acredita é respeitar a gente que não acredita. Entra vamos dizer aquela assim. questão, ele era judeu, a esposa é judeia, eles são judeus. A família, a Patrícia Bravanel evangélica, Sim. as outras filhas evangélicas, entra tudo isso daí que, enfim, entra numa coisa e Já outra. é um respeito que já vinha desde Mexe da na família, dor. vamos dizer assim. Mexe na dor da família. Que nem esse negócio. Mexe com a dor da família é aquilo. Se eles entre si já se respeitavam, porque cada um tinha a sua religião, quem somos nós por fora para não respeitar, né? Claro. O negócio é passar a informação, passar o que foi feito aí. Sim, E se você tirar a sua Você tira a sua conclusão aí dentro, aí na sua casa. Exatamente. Mas posso passar outra informação sobre o Sistema Pode. Brasileiro de Televisão? Pode, fica à vontade. Esse daqui é exclusivo nosso aqui, Amânia. Sistema Brasileiro de Comunicação, de Televisão, começa a fazer mudanças e cortes na equipe de jornalismo. O Sistema Brasileiro de Televisão baixou um decreto que proíbe a exploração de tragédia no seu noticiário. De acordo com notícias, a presidente da emissora, Daniela Beirute, solicitou a substituição das reportagens pesadas por temas mais leves, com prestação de serviço e até animais. Caraca. De acordo com o site, os editores-chefes de todos os telejornais da rede foram convocados para uma reunião emergencial, isso há 2 dias atrás, com a chefia, na qual a mensagem foi clara: o sensacionalismo está proibido no noticiário do SBT. Olha aí. A ordem é válida, isso está aqui no Virei Jornalista, a ordem é válida até, aqui ó, Cuiabá, Nova Mutum, tudo. A ordem é válida também para as afiliadas, Olha aí, ó. que antes precisavam sugerir conteúdos violentos e apelativos para serem usados nas edições nacionais, como os outros jornais ali. Agora não, agora é para enviar conteúdos mais leves. E aí começam as demissões. Apresentador do Sistema Brasileiro de Televisão pede demissão após diretor impor restrição. Além A do gente apresentador não gostou, repórter Rafael Batalha foi demitido da emissora segundo a apuração. Também ele que é repórter policial. Sim. Daniela Beirute, presidente da SBT, visita a alta cúpula da Record em São Paulo. E tudo isso por quê? Por causa do Bate e do Boninho, que agora o Bate é o novo contratado da TV da SBT, do SBT, novo contratado. E tem mais, vai voltar as programações bem cedinho de crianças. Que coisa que tinha parado e Tinha quando parado. tinha muita audiência. Vai voltar. Lembra quando o Yudi? Não, o Silvio Santos faleceu? Sim. Todas as emissoras deram a morte dele. E a No emissora SBT dele ficou passando continuou desenho. passando criança. Isso foi no sábado, né? No sábado continuou passando a informação. Passando o desenho de criança. Então vai voltar. Vai voltar semana toda com força Olha aí, ó. ali na outra emissora. Mas por enquanto é só, né? Que doideira. Vamos ver aí o que Imagina, acontece mais mãe, pra frente. proibido fazer no Brasil Uma das coisas todo. que mais dá audiência. Que E querendo ou não é contratou o tragédia. Bate para quê? O Bate vai fazer o que lá então?
Porque o Bate é apresentador policial. Vamos ver, né? Doideira. Mas aí, Hora da Venenosa, a mãe trouxe vários assuntos pra você e nós, claro, vamos continuar em cima e acompanhando as fofocas com a Mani Camargo na Hora da Venenosa. Hoje a Mani foi polêmica hoje. Gente, vamos embora. Voltamos amanhã, se Deus quiser. Ótima quarta-feira pra todo mundo. A Mani, hoje você pegou pesado, hein, Mani? Hoje a Mani destinou veneno e o povo gosta. Tchau!